Salve aí, meu aluno querido, o professor Pablo Jamilk mais uma vez com uma microaula de literatura. Eu queria falar para você neste vídeo sobre uma das etapas mais importantes da literatura brasileira, que foi o modernismo. O modernismo na literatura brasileira foi muito importante, por quê? Porque na nossa história literária, o Brasil, sempre buscou uma identidade, uma expressão nacional dentro das letras e tentou atingir essas expressões ao longo do romantismo, ao longo do realismo. Houve uma expressão muito curiosa dentro do simbolismo, dentro do parnasianismo, mas nós conseguimos atingir algo mesmo que poderíamos chamar de nosso, talvez, no modernismo. A literatura modernista brasileira encontrou a sua expressão nacional mais clara a partir de 1922 com a Semana de Arte Moderna. Mas calma lá, antes da Semana de Arte Moderna nós tivemos uma fase, um período de transição conhecido como pré-modernismo. O pré-modernismo praticamente lançou as bases daquilo que seria a fundação posterior do modernismo, que não é necessariamente uma estética literária, uma escola literária. O modernismo, e aí depois para a contemporaneidade, acaba jogando fora esses rótulos de fazer literário de uma forma só. Como se nós tivéssemos uma mistura de tudo e agora uma mistura de tudo com uma expressão nacional. Você já tomou aquela bebida que há em feiras no Brasil chamada capeta? Já ouviu falar do capeta? O capeta era tipo a literatura modernista. A galera pegava tudo que encontrava, vanguardas europeias, aquilo que era tradição, aquilo que não era tradição, o que era disruptivo, jogava no liquidificador, batia, enfiava a cachaça e mandava para dentro. Esse era o capeta literário. O modernismo é o capeta literário. Se você parar para pensar, se na sua terra não há essa bebida, procure depois que você vai ouvir falar. Então nós temos lá aquilo que acaba lançando as raízes, aquilo que era fundamental na literatura modernista, que foi a Semana de Arte Moderna. Semana de Arte Moderna foi praticamente uma espécie de reunião de intelectuais brasileiros para trazer a nova expressão, tá? E quando eu digo busca pela expressão nacional, vamos fazer a literatura com a cara do Brasil, não literatura com os moldes europeus, puxando aquilo que vinha de outra época. Não, vamos fazer a literatura do jeito que nós sabemos fazer mesmo. Já reparou que não existe povo que faça meme melhor do que o brasileiro? É lógico, porque o meme é uma coisa de povo zoeiro, que é o brasileiro. O brasileiro é o povo mais ninja que existe, porque consegue se virar quando tá lascado, consegue rir da própria desgraça e consegue dramatizar tudo. E é por isso que a literatura ficou tão poderosa nessa época. Eu vou dizer para você, tivemos 3 etapas desse modernismo que basicamente é uma divisão didática para você poder entender um pouco mais. A primeira fase, que foi uma fase revolucionária. A galera começou praticamente militar com a literatura. Quando eu digo militar com a literatura, é levantar a bandeira da literatura. Não vai ficar pensando em política aí, velho, tá? Levantar a bandeira da literatura e trazer ali algo de muito interessante em um quesito que era o poema. O poema já não estava indo muito bem das pernas, de repente você tem Oswald de Andrade vindo na loucura, você tem do outro lado Manuel Bandeira com o poema Os Sapos, que vai inaugurar uma das fases do modernismo, e essa primeira fase queria quebrar a tradição e construir novas narrativas, construir um novo fazer literário. A galera tentou e conseguiu. Tanto que a antropofagia, certo? Toda essa ideia da antropofagia, desse consumo, daquilo que era produzido também pelo ser humano para a transformação em outra coisa, surgiu aqui. A segunda fase foi uma fase mais regionalista, Se você parar para pensar aqui no romance de 1930, a partir da publicação do Manifesto Regionalista do Gilberto Freire, nós tivemos uma valorização maior da literatura regionalista lá no Nordeste, por exemplo, com os escritores
nordestinos retratando a realidade da terra. No sul do Brasil, tivemos também o Simões Lopes Neto, trazendo um pouco do regionalismo do sul do Brasil também. E a última fase, né, que foi lá por 45 que iniciou, uma fase mais existencialista. E aí você destaca grandes escritores, né, dessa época, como a Clarice Lispector, e se você pegar o João Guimarães Rosa, que escreveram algumas das obras mais fantásticas do fluxo de consciência, né, que foram buscar inspiração em outros fazeres literários e adaptaram muito bem para a realidade brasileira. Grandes escritores do modernismo, vamos pegar ali, ó, das primeiras fases, Manuel Bandeira, Oswald de Andrade, Mário de Andrade, com destaque para uma das obras mais interessantes, que é Macunaíma, Herói Sem Nenhum Caráter, certo? Que é do Mário de Andrade. Na fase regionalista, vamos jogar aqui, você tem Graciliano Ramos e Raquel de Queiroz, né, que são autores desse romance já, o Simões Lopes Neto também, que já mencionei. E nessa fase existencialista também mencionei para você esses autores. Não coloquei aqui, mas preciso destacar que nós tivemos na segunda geração um fazer literário poético do Carlos Drummond de Andrade, que talvez tenha sido um dos maiores poetas da literatura brasileira. Curtiu? Pô, espero que sim, eu amo literatura. E você? Se você curtiu, faça sua inscrição aqui para você não perder, cara. Outra coisa, deixa aquele like marotão e um comentário. Compartilhe o vídeo e até a próxima. Um abraço, força guerreiro!